mas principalmente, né, a gente fazer justiça Deixa eu com pegar aqueles que aqui. estão presos injustamente, como os presos do dia 8, como o nosso e Vou me único mutar líder aqui pra eu Jair ouvir, tá? Bolsonaro, que está preso Hã? não por corrupção, não por rachadinha, não por nada além de uma perseguição que ele está sofrendo, mas principalmente, né, a Jair Bolsonaro, que Olha está aqui, preso não por pessoal. corrupção, não por rachadinha, não por nada além de uma perseguição que ele está sofrendo. Resumindo, falou da rachadinha. Do nada. No meio do esquema. Você tá me ouvindo, Carlos? Sim, eu só tava vendo um vídeo aqui. E, cara, assim, é uma coisa muito complicada isso aí, porque claramente o senhor Nicolas Ferreira está caminhando para romper com o bolsonarismo. Inclusive, saiu uma notícia ontem, eu não lembro qual portal que soltou, de que há rumores dentro do Novo de que o Nicolas já está negociando a saída, coisa que o Nicolas negou veementemente, falou que não tem nada a ver disso não. Mas sabe uma coisa que eu achei muito engraçada? Eu não sei se você viu um anúncio do candidato a deputado federal pelo Novo, lá no Paraná, você viu isso? Não. O senhor Guilherme Kilter, vereador pelo Novo, lá em Curitiba, foi anunciado candidato a deputado federal, apoiado pelo Nicolas Ferreira. Ele se colocou, eu sou o candidato do Nicolas Ferreira em Curitiba. Caraca. Então, assim, cara, tá ficando cada vez mais claro. E para alguns bolsonaristas isso pode parecer uma surpresa, mas assim, se vocês ouvissem o próprio campo, se vocês ouvissem o senhor Kim Paim, você assim, faz muito tempo que alertam sobre o Nicolas Ferreira. O próprio Figueiredo falava do Nicolas Ferreira. Então, assim, cara, como as pessoas tentam, o que elas têm das pessoas do bolsonarismo, do Nicolas, do Jair, do Flávio, elas tentam manter essa ilusão, fingir que é tudo uma família conservadora cristã, que estão todos juntos patrióticos contra o comunismo, contra o PT, contra o crime organizado, e eles meio que aceitam todo tipo de coisa e fingem que não vê quando alguma coisa clara está acontecendo. Então, quando o Ciro Nogueira se junta ao Flávio Bolsonaro, não, mas é porque ele precisa de ligações com o Centrão para se governar. Mas aí quando saiu o áudio dele com o Vorcaro, não, mas era literalmente só um filho desesperado querendo o dinheiro pro filme do seu pai. Então sempre vai haver uma justificativa, muitas vezes muito tosca, para justificar os atos da família Bolsonaro, os atos dos bolsonaristas, por mais que sejam coisas completamente injustificáveis. As pessoas estão vivendo numa bolha muito nociva a qualquer critério de razoabilidade, assim. Você tentar justificar as coisas do bolsonarismo, cara, é loucura. E aquele negócio, nem mesmo os petistas fazem isso. Você chega num petista e fala, o Lula é ladrão. Ele não vai nem falar que não é. Ele vai só te xingar e vai embora. Porque ele sabe que o Lula é ladrão. Agora, no caso do Bolsonaro, não. Ele vai fazer uma defesa veemente do porquê que o Flávio Bolsonaro é inocente. Mas, e aquele negócio, faça esse experimento. Pegue algum áudio, alguma fala do senhor Flávio Bolsonaro com algum faccionado, com o Rodrigo Bacelar, com o Daniel Vorcaro, e fala pro seu amigo bolsonarista, caraca, você viu isso aqui que o Lula falou? Pega a reação dele e depois fala, não, mas quem falou isso aqui foi o Flávio. Aí você vai ver, vai mudar de, olha, ele é claramente corrupto, ele tá ligado com crime organizado, ele é do Banco Massa, pra... Não, mas veja bem. Então, há dois critérios aqui sendo aplicados por causa de torcida. As pessoas torcem para que o Flávio Bolsonaro seja quem ele não é. E as pessoas querem tanto que o Flávio Bolsonaro seja essa pessoa que elas preferem ignorar todas as evidências que apontam do que não é, porque é muito doloroso você acreditar que o cara é corrupto, que o cara que você acreditou que era honesto é corrupto, que elas preferem ferrar o próprio país em troca disso, sabe? E aqui no portal do Bastião, inclusive, não se esqueça, quem estiver assistindo aí, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, muito importante para ajudar o nosso trabalho. E acessar nosso site, que tem todas as notícias que a gente escreve, obastião.com. E seguir a gente em todas as redes sociais, @obastiãogo. A gente não se posiciona favorável a nenhum tipo de corrupção. E eu acho que todo portal honesto, todo local honesto do jornalismo não deveria tolerar corruptos. O papel do terceiro poder do jornal é esse, você fiscalizar o poder. Então hoje você vê muitas mídias de imprensa fazendo torcida. E eles fazem da forma mais sutil possível. Você vê um determinado portal, ele vai falar mal do caso do Flávio no Banco Master, mas não vai falar nada do Lula no Banco Master. Então, aí o outro portal bolsonarista vai fazer o inverso.
Então, hoje, infelizmente, você tem narrativas, uma criação de narrativas muito nociva para as pessoas, em que nós aqui, no fundo, todos nós aqui, o pagador de imposto, o trabalhador, somos as vítimas desse tipo de processo, porque, no fim das contas, os dois corruptos majoritários ficam se alimentando, se retroalimentando nesse processo, e o nosso país fica à deriva, né, cara? O nosso país fica completamente à deriva e não tem nenhuma liderança clara que nesses dois polos, bolsonarismo e petismo, que é minimamente aceitável. Não tem nenhuma. Mas as pessoas se prendem a essas narrativas. E aquele negócio, eu fui percebendo, Aleph, cada vez mais, que as pessoas não são necessariamente desonestas e mentirosas na hora de debater, por exemplo, o bolsonarista com o petista. O que eles fazem? Eles meramente fazem uma seleção de realidades. Então, o bolsonarista, na bolha dele, ele cria uma imagem de qualquer pessoa que não seja bolsonarista de que ela é claramente petista. Então, ela não entende as nuances das coisas que estão acontecendo no mundo. Ela não entende os problemas, ela não entende as nuances dos inimigos, ela não entende que nem todo inimigo é petista. Então, além disso, mas toda vez que ela vai fazer um ataque ao PT, geralmente esse ataque é congruente. Então essa pessoa, ela acha que ela está certa, porque em uma parte das coisas que ela fala, ela está completamente correta, e ela está, assim, completamente correta. É a mesma coisa que acontece com o petista. Você chega nele, quase todos os ataques que ele vai fazer à família Bolsonaro são corretos. Só que aí, como ele está certo nessa parte, nos ataques à família Bolsonaro, ele vai negar veementemente os ataques que é feito ao próprio lado. As pessoas realmente estão vivendo só em bolhas herméticas que fazem elas defenderem o que é indefensável. E quando você fala que os dois não fazem sentido, ela simplesmente fala, não, mas se eu não votar nesse, o outro vai ganhar. Olha que loucura, cara. Um país inteiro de 150 milhões de eleitores simplesmente aceitando que vai ter que ser ou um bandido ou um ladrão. Não dá. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. E pelo menos da minha parte, eu não vou participar desse jogo, não. Eu acho muito tosco, não só para você mesmo, não só para os seus próprios princípios, mas eu falo como cristão. No fim das vidas eu tenho que prestar contas a Deus, e assim, eu não quero ter que chegar lá em Deus e falar que eu apoiei corrupto ao longo de toda a minha vida, ou que eu fiquei satisfeito com um corrupto. Não vou fazer esse tipo de papel. Eu tenho que me ver com Deus, e além disso, na própria vida real, né, cara? Você tem que se pagar o papelão de defender um corrupto para perder amizades, para perder familiares. Cara, esse papel eu não vou me prestar a fazer. E eu acho que as pessoas deveriam ser mais sensatas nesse sentido. Porque geralmente o cara que está do outro lado da sua trincheira, o cara que está do outro lado, na verdade, em boa parte das coisas que ele fala, talvez ele esteja certo. E você esteja preso em uma bolha hermética que simplesmente te leva a ser cada vez mais enganado. Então, eu acho que a gente tem que levar mais a sério quando os nossos inimigos falam algumas coisas. Obviamente, não dá para você levar um petista a sério quando ele fala de corrupção, por exemplo, um deputado petista. Mas eu falo das pessoas que vão votar no Lula nessa eleição, das pessoas que vão votar no Flávio nessa eleição. Você deve ouvir essas pessoas e falar, cara, o que você falou sobre esse cara aqui tá certo, ele realmente é um bandido e tal, mas o que você está defendendo também é. E isso deve ser feito gradualmente, cara. Você não deve brigar com as pessoas, você deve simplesmente mostrar a realidade até que as pessoas acordem para ela. Porque um país em que você tem do lado um ladrão e do lado um bandido não vai prosperar. Alguém acredita mesmo de que um país em que os dois maiores polos políticos são os dois corruptos, são dois criminosos, vai prosperar? Algum desses aí tem algum projeto de país a não ser o próprio projeto de poder? Não tem nenhuma condição. O próprio Flávio, acho que não foi nem o Flávio, acho que foi a Júlia Zanato no evento do PL, ela mesma falou que a eleição pro Flávio é sobre soltar o próprio pai e libertar a própria família. Perfeitamente. A eleição é só sobre ele. O próprio Eduardo, em entrevista lá pro Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos, ele sobretudo para ele libertar a própria família e ele poder voltar para o Brasil. Então, os interesses ali são próprios e eu não preciso nem falar de que o PT tem os interesses próprios de projeto de poder deles, né, cara? Eu preciso muito falar que os projetos de poder dos petistas sempre foi enriquecer o próprio bolso. Eu não preciso falar isso. Isso é uma coisa muito óbvia. Então as pessoas precisam se libertar. E isso acontece em um processo gradual. Você tem que mostrar a realidade para ela e você não pode ter o seu rabo preso com algum político. Porque, em tese, né, rabo preso é só um político com rabo preso com outro político. Mas hoje as pessoas têm o rabo preso com o próprio político. Então ela vai xingar o Lula, aí o outro vai poder puxar o rabo dela e falar, mas você defende o Flávio, que tá no Banco Master.
Você não pode ter esse tipo de rabo preso para você convencer as pessoas que estão próximas de você, seus familiares, seus amigos, a não votarem corrupto. O primeiro passo para melhorar um país é você não tolerar corrupção. O que você mais tem que cobrar de um político é honestidade. E honestidade não quer dizer que ele vai estar sempre certo, não quer dizer que ele vai sempre falar a verdade, não quer dizer que ele sempre está fazendo decisões completamente de acordo com seus valores, mas no sentido de que ele acredita no que ele está falando e ele vai fazer o melhor que ele pode para o que ele acredita. Ele está sendo honesto com você. E no fundo das negociações lá, que ele vai articular para passar o projeto dele, aí em troca disso ele vota um projeto outro, ele não vai botar o seu dinheiro na mesa, ele não vai te roubar. Esse é o mínimo que você deve esperar de um político. Um político que não preenche esse critério de ser honesto, e de novo, não é nunca mentir, porque nós somos seres humanos, somos todos falhos, e sempre alguma hora a pessoa mente, a pessoa esconde algum falho, isso é normal. Não há de se esperar dos políticos, porque a gente não pode esperar nem de nós mesmos, nem dos nossos familiares, nem dos nossos amigos. Não tem como a gente esperar isso de um político. Mas se o cara que você está votando está saqueando seu bolso por trás das cortinas e nem defende os seus ideais de verdade, me desculpa, não dá para votar nesse cara. Esse é o limiar básico para você votar em alguém. O limiar básico é a honestidade. É a pessoa ser honesta, ela acreditar no que ela está falando e ela buscar aquilo que ela está falando que acredita. O mínimo. E ela não te roubar. O mínimo. Se ela não preenche esse critério, você não deve nem considerar aquela pessoa como um possível candidato. Não deve, em nenhuma circunstância. Nem se ela te beneficiar, nem se ela te prometer cargo, nem se ela falar que a sua classe vai ser beneficiada. Nada. Ela não pode ser considerada. E isso parte primeiro de nós. Nós não tolerando isso. E nós, com o nosso exemplo, não tolerando esse tipo de coisa, podemos passar esse exemplo para os nossos pais, para os nossos amigos. E é assim que você muda o Brasil. É com as pessoas começando a mudar de mentalidade. E a pessoa sai da mentalidade, vou votar no menos pior, para a mentalidade de eu não tolero corrupto. Porque no fim das contas você tem que prestar contas à sua própria consciência e a Deus. E nessas circunstâncias, você não vai querer ter apoiado no corrupto, cara. Você vai ter que mentir para sua própria consciência para você viver com isso. Então, acho que o Alex está se coçando aí para mostrar um vídeo. Tá mexendo aí na tela muito ou não? Não, eu deixei rodando aqui no mudo esse vídeo aqui. Do senhor Paulo Bilinski. Não, a convenção do PL foi só isso aí. Convenção do PL foi só dancinha, de todos os lados. Coisa maravilhosa. E na hora de falar de projeto, ele leu do slide de novo. Né? Com dificuldade ainda por cima. Com dificuldade, porque ele nem leu o slide antes de ir pra apresentação. Então, é isso, cara. Não dá pra tolerar esse tipo de personalidade na política brasileira. O Flávio Bolsonaro, o Lula, não dá pra tolerar. Assim, nenhum país desenvolvido vai se desenvolver com esses dois. E aqui não tô nem falando de direita e esquerda, eu tô falando de questão realmente de corrupção. Eu acho que a questão de discussão de você de direita ou de esquerda tem que vir depois. Você tem que discutir qual que é melhor depois. Primeiro, vamos não votar em corruptos. Primeiro passo, não vamos eleger criminosos. Segundo passo, vamos discutir quais das pessoas honestas são melhores para o nosso Brasil. Eu acho que esse deve ser a prioridade no momento. E essas pessoas aí vivem te enganando, cara. Elas tiram fotos, gravam vídeos, ficam rindo, ganhando dinheiro lá, saláriozão. Porque é aquele negócio, né, cara? Você pode olhar para a situação de, por exemplo, desses idiotas aí no PL, na convenção, rindo, sorrindo e tal, você fala assim, olha aqueles idiotas ali apoiando o Flávio, o Flávio não vai ganhar. Mas você também pode olhar sobre a ótica de que, caraca, só ali, em um mês eu estou pagando de imposto para sustentar pelo menos R$1 bilhão ali, só para sustentar esse pessoal. E quando você... Então, não dá pra gente tolerar esse tipo de coisa. E nós temos que acabar com essa mentalidade de ao menos pior. Porque as outras gerações ficaram satisfeitas com o menos pior. E olha onde está nosso Brasil. Então, não tem como. Se a gente quer mudar o Brasil, se a gente quer um Brasil diferente, se a gente quer um país diferente, não podemos continuar aceitando esse tipo de coisa. Tem mais alguma pauta aí? Então, falando a respeito de candidatos e possíveis candidatos à presidência, tem essa notícia a respeito do Zema oficializando a candidatura dele. Tanto o Caiado quanto o Zema oficializaram as suas candidaturas. Alguns analistas políticos falaram que eles poderiam não se candidatar, mas sinceramente eu não via sentido nenhum em tanto o Caiado quanto o Zema não se candidatarem para a presidência, porque eles só ganham se candidatando.
né? Se eles puxam ali 2, 3, 5% das intenções de voto, eles têm barganha, né? Eles têm poder de barganhar com PL ou, sei lá, com PT, qualquer que seja. Então, tá aí. Agora é confirmado. Pois é, a gente viu que o mercado ele trocou o trade. Antes eles queriam o Zema, agora o trade é o Caiado. Então saiu um monte de notícias aí de vários portais que eu não vou mencionar o nome por razões óbvias. Simplesmente ovacionando o Caiado é a terceira via. Quando claramente as pesquisas mostram que não é o caso. O terceiro colocado nas pesquisas é o Renan Santos. E a campanha do Zema, cara, é uma campanha natimorta. Eu escrevi essa notícia aí, e quando eu fui apurar os fatos dessa questão do vice ser possivelmente Joaquim Barbosa, eu fiquei assim, o que o Zema tá fazendo, mano? Joaquim Barbosa de vice, cara? Tem mais nada, não? Sabe, é uma candidatura natimorta, uma candidatura que nem o Partido Novo apoia. E, assim, eu não sou muito simpático à candidatura do Zema, até porque eu não acho que a sua gestão como governador de Minas foi exemplar. Mas é muito trágico que o próprio partido dele não tem ideias a não ser uma ala auxiliar do bolsonarismo, né, cara? Porque o Partido Novo ele poderia ser uma alternativa liberal e eu vejo até muita sinceridade no Zema, sabe, no que ele fala. Me parece ser sincero o que ele fala. Então, ele seria um nome muito melhor do que, por exemplo, o Ronaldo Caiado. Porque a galera fica falando muito do Caiado, só que a galera esquece que o Caiado ele simplesmente destruiu a própria história dando com um partido, o PSD, que tem 3 ministérios no governo Lula e que o vice dele é o Gilberto Kassab. Como que dá pra levar essa chapa a sério? Essa é a chapa do Centrão, cara. E por que será que agora, depois que oficializou a convenção, a campanha dele, com o Gilberto Kassab de vice, por que será que a galera do mercado, enfim, os outros, a parte da imprensa, ficou feliz em ver ele? Porque ele vai servir ao sistema político como conhecemos. É muito simples. Então, antes eles achavam que o Zema ia ser esse cara, agora o cara é o Caiado. E é sempre aquele negócio, né? O Zema tem aquela famosa série Os Intocáveis, que é até engraçadinha, eu vi. É bem mais pra boomer, mas é até engraçadinho. Mas é aquele negócio, todos eles têm os seus próprios intocáveis, né, cara? Os Zema, os intocáveis deles são os Bolsonaros. O Caiado, os intocáveis deles são o Centrão e, por de certa medida, até o próprio Supremo. O Flávio, os próprios intocáveis é ele mesmo. É ele mesmo é intocável, inclusive alguns ministros do Supremo são intocáveis do Flávio. E o Lula, os intocáveis são seus próprios aliados e o Supremo. Cada um tem seus próprios intocáveis, cara. Então, é muito difícil hoje no Brasil você apoiar qualquer um desses outros aí. Muito difícil porque cada um tem seus próprios intocáveis, cara. Cada um serve com o próprio interesse. E você sempre vê que todas essas candidaturas que recebem um boom do nada, assim, há algum interesse por trás. O interesse agora é o Ronaldo Caiado. Essa grande crescente do Caiado veio junto com a pesquisa, né? Ou 2 pesquisas do nada. É como se já tivessem como se as notícias já estivessem lá armadas, prontas para serem engatilhadas junto Pois com a é, pesquisa, cara. E é muito estranho, assim, porque o Caiado claramente não saiu de Goiás, assim. O Caiado não tem agenda fora de Goiás. Na verdade, ele tá perdendo em Goiás, né? Então, Segundo algumas pesquisas. o Caiado, ele tá perdendo em Goiás pro Bolsonaro, pro Lula e pro Renan Santos. Sim. Então, assim, se em Goiás tá assim, mano, a gente como- tem que lembrar daquelas outras pesquisas lá atrás, que eu não vou nem falar o nome, né, do Instituto, mas você, Alex, você sabe, e quem acompanhou as lives aqui desde o início sabe. Tem um certo instituto que quando o Zema começou a gravar vídeo do Supremo, do nada ele subiu nessa pesquisa exponencialmente. Pois é. E do nada, alguns determinados sites de apostas eleitorais começaram a crescer o Zema de uma vez, né? Eles foi muito engraçado, os movimentos lá do Polymarket foram muito engraçados. Porque foi Então, literalmente o trade. Pegou o pico e no dia seguinte, vral, caiu. Derreteu igual gelo. exatamente. Então, a candidatura do Zema é uma candidatura nada sólida. A do Caiado também é uma candidatura nada sólida, por mais que seja mais sólida do que a do Zema. Então, as candidaturas sólidas. Flávio Bolsonaro, depois que ele fez a convenção, esquece, tá no PL, vai ter que ser Bolsonaro até o fim da eleição. Mesmo os que estão sendo Bolsonaro com desgosto, eles vão ter que ser. PT, sempre unido. Lula, é isso.
Renan Santos, missão, o partido dele completamente unido em prol dele, não há dissidência, pronto, candidatura unida. Caiado, basicamente um bando de oportunistas de centrão, e a maioria sempre foram adversários históricos dele. A gente não pode esquecer que o vice-governador do Caiado, ele era o Daniel Vilela, que era inimigo mortal do Caiado. Gustavo Mendanha, que está indo na chapa do Senado do Caiado, ele sempre foi inimigo mortal do Caiado. Bruno Peixoto, a mesma coisa. Essa é a laia da galera. Tem que lembrar que o Caiado também chamou o próprio vice, no tempo passado, de bandido e coisas até piores, coisas que seriam deselegantes serem ditas aqui, mas basta scrollar o Twitter do próprio Ronaldo Caiado. E o Zema não tem apoio nem do próprio partido. O resto são candidaturas memes, o resto não tem nenhuma lógica nas outras candidaturas, mas é isso, esse é o cenário. Você tem 3 candidaturas, uma que representa o bolsonarismo, que é sólida, uma que representa o lulismo, que é sólida, e o Renan Santos, que representa uma segunda via, uma terceira via. Só. O resto são candidaturas que não são nada sólidas, que flutuam conforme o momento e flutuam conforme os tempos. Nenhum que tem a integridade para falar das coisas de forma completa, e é isso. É o que você tem hoje no Brasil. E a candidatura do Flávio, eu falo que tá sólida só por, assim, relativamente sólida, né? Porque a cada dia que passa, alguma coisa acontece e cai. Alguma coisa acontece e a candidatura dele toma uns solavancos ali. Ele tá aí nas solavancos aí para o final dessa campanha aí, lá em outubro. Tem nem vice ainda. O fato do Flávio Bolsonaro não ser vice é uma coisa muito simbólica, cara. A galera não quer ser associada com ele, claramente. Assim. Pois é, o Zema também, só sem vice. Não, mas o Zema é uma candidatura muito pequena, faz até sentido. Agora o Flávio não ter, sabe? A situação tá feia. Eu realmente achei que ele ia anunciar nessa convenção, né? Tá. Tem Sim, até sim. dia 15, né? Oi? Tem até dia 15. Não, a convenção é até dia 5 e até dia 15 sai os CNPJs das candidaturas. Dia 16 começa a campanha. Então até dia 5 tem que ter vice. Se eu não me engano mas posso estar errado aí, não sou especialista em lei eleitoral, mas se eu não me engano é isso mesmo. Mas mesmo assim, até dia 15 é um pouco tempo, né, cara? Para um cara que, em tese, é a segunda maior força do Brasil política, não conseguir formar um vice. Se a situação tivesse boa, estaria a gente disputando para ser o vice dele. Exatamente. E E hoje no parece início o tava, contrário. né? Tava tendo No início tava. muito No início era burburinho. Ciro Nogueira querendo ser vice e tal, um monte de gente querendo ser vice, agora acabou. Tinha A galera não quer ser associada. o E basta Zema. você ver os deputados federais do PL, você que é bolsonarista. Se você gosta do Bolsonaro, vá ver o seu deputado. A chance dele não ter postado nada do Flávio no perfil nos próximos últimos meses é muito grande. E é isso. Enfim, estamos acabando nosso tempo aí, cara. Não sei se dá pra falar de outra Não, pauta faltam 4 especificamente. minutos, né? É. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo pela presença na live de hoje. Desejo um excelente dia. Deixa um like na live, se inscreve, compartilha com todos os seus amigos, deixe sugestões, entre no nosso canal do WhatsApp, se siga nas nossas redes sociais e sugira pautas para próximas lives nos comentários. A gente sempre lê todos os comentários. E um forte abraço, até amanhã. Sempre fazemos lives de terça a quinta, das 14 às 15 horas. Mais algum recado, Alif? Eu posso deixar vocês aqui com esse cara aqui dançando. Shakira. Perfeito. Perfeito, é isso. Tenha uma ótima semana, galera. Amanhã tamo aí. E é isso aí.